Levante as tuas mãos para os céus. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu preciso ter certeza que o Senhor já me aceitou. Preciso ter certeza que o Senhor me perdoou. Se o Senhor está comigo, eu já sei, eu já tenho tudo. Aplaude Ele, igreja, aplaude. Amém, amém, amém. Aplaude por esse louvor ungido, aplaude por essa dança, aplaude mesmo. Amém, amém. Glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Eu tinha dito que, Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Tinha dito que, com certeza, se Deus permitisse, hoje falaríamos a parte 2 sobre Deus julga nossas causas, com outras palavras do domingo passado. Mas eu estive viajando por aí, preguei em alguns lugares, e o Senhor me falou essa palavra do fim de semana, é a mesma que vou trazer aqui. Título da palavra, como já é do conhecimento da maioria, porque sermos amigos de Deus. Vou te dar subtítulo: Deus quer escrever uma história com você. Vamos começar então desde o princípio. Quando Satanás conseguiu lá convencer Adão e Eva a se desligarem de Deus, ele foi claro na proposta: vocês não vão mais depender de Deus, Deus não vai mais interferir. Agora é vocês estão no patamar dele, seguem com a sua vida. Quando ele conseguiu esse desligamento, essa cisão, a Bíblia nos ensina que ele conseguiu que toda a humanidade viesse por bolso dele. E é o que a Bíblia diz, é fato. Em Romanos 5,12, vamos colocar, eu vou outra vez pregar com você aqui, como eu prego lá fora. Vamos lá então, Romanos 5,12, se quiser abrir tua Bíblia, seria até melhor. Diz assim que o pecado entrou por um homem no mundo. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim essa mesma morte agarrou todos. Então Satanás, que é o Deus da morte, o demônio da morte, o chefe da morte, ele passou a reinar livre sobre qualquer ser humano que nasça de Adão e Eva. É o que está dizendo aqui. 1 João 5,19, a palavra, veja, só estamos lendo o Novo Testamento para isso, hein? Para não me dizer que isso foi antes da cruz, não, é depois da cruz. Olha o que diz aqui em 1 João 5,19, diz que o mundo, vamos lá, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, o que diz aí? Jaze no maligno. Então não é exagero falar que tudo que tem por aí está debaixo do controle do maldito. Mais uma, acho que já está mais do que suficiente. João 14,30, o Senhor diz que o mundo tem um príncipe, que hoje é a vil criatura que está lá embaixo preso há 2000 anos, aquele maldito lá. Já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe do mundo. Nada teme. Então, agora você entende por que Moisés morre. A Bíblia diz que ele morreu. Alguns dizem que foi arrebatado. Não, a Bíblia não diz que foi arrebatado. Foi lá no monte, na frente da Jordânia, morreu. E enterraram ele e não podiam contar onde foi. Satanás brigou pelo corpo dele. Porque Satanás diz, todo ser humano nascido em corpo humano é meu. Nasceu, já está em maldição. Cadê o corpo? É meu. Satanás, entre aspas, estava lutando pelo direito dele, razão pela qual que ele deu trabalho para o arcanjo, a ponto do arcanjo falar que Deus te repreenda, porque o arcanjo não queria entregar o corpo. O que isso nos ensina agora, queridos, é algo que um dia me chocou. Quando alguém resolve se converter, quem tem o Senhor Jesus na sua vida, levante a mão. Aí na câmera já levantou tua mão. Satanás vem com uma cobrança dele. Muitos anos atrás, Casa Firme não existia. Eu estava atendendo um homem fora de São Paulo. E eu fiquei chocado com a declaração que Deus me deu. Porque esse homem, o Senhor já estava me dizendo que abre tudo para ele. Mas o Senhor me disse assim: o preço que teu inimigo estipulou pela tua alma, pelo teu desligamento dele,
é este. E esse inimigo, a ampola das suas cobranças, olha a frase, a ampola das suas cobranças já esgotou. Agora, da noite para o dia, eu vou te erguer. Aquilo me lembrou na hora de José. José pagou um preço dos quintos dos infernos sem ter feito nada de errado. Uma coisa é colher o que a gente plantou. Outra coisa é o que José passou. Mas quando aquela ampola das cobranças da mão do maldito lá de baixo findou, no mesmo dia Deus tirou ele da prisão da morte e já entregou o anel do Egito. A partir de hoje você reina absoluto para o resto da tua vida. Quando em Mateus 4 o diabo chega para o Senhor Jesus e diz: está vendo o mundo, glória, domínio, tudo me foi dado. O Senhor não falou que era mentira, porque era verdade. Mas o Senhor deixou claro, não é isso que eu vim buscar, eu quero as almas mesmo. Então, a primeira resposta de Deus para nós é: não se entristeça, não se ofenda. E aí nós entendemos melhor o que diz a parábola em Lucas capítulo 8, quando o Senhor Jesus diz assim, que a semente da palavra é lançada no coração, mas vindo a ofensa. Ele não diz talvez, ele diz vindo. No original, cobrança. Vindo a cobrança, se ofende e a semente morre porque não quer mais. Muitos de nós, ao nos convertermos, pagamos um preço e não entendíamos por quê. Eu não tinha pastor, não tinha discipulador, não tinha mentor, desviei 2 vezes, como sempre falei aqui. Eu não tinha que me explicasse, talvez também eles não soubessem. Até que um dia Deus, eu profetizando para um homem, nem ovelha minha era, não tinha nem igreja, e Deus me falou isso para ele. E a vida dele mudou mesmo. Mas aquilo me chamou muita atenção, a ampola das cobranças. Vocês pagaram um preço, ampola de cobranças. Essa ampola não é o diabo que decide, ele só usa as legalidades geradas. Ele diz: olha, sem o Senhor aí, ele fez tudo isso aqui, ela fez tudo aqui. Mas a criança, a Bíblia diz que o pai e a mãe, maldição passa. Quero isso aqui. Alguns, a guerra dura um dia. No meu caso foram 7 anos. Dos quintos dos infernos, maldito Satanás, até fome passei. E dava a impressão que Deus não queria nada comigo. Por isso que eu desviava. Porque Deus não fala nessa época. Não profetiza muita coisa. Ele só precisa te manter de pé. É aquela situação de Elias fugindo de Jezabel. No deserto o anjo diz: não vim entregar recado de Deus. Agora só posso te dar pão da vida, palavra de Deus, para você se alimentar, para aguentar chegar na outra margem. Se vocês têm revoltas dessa época, vocês vão abandoná-la hoje. Mágoas. Muitos de nós têm mágoas de Deus, não externamos isso porque temos medo. Mágoa. Tem gente que já tem 30, 40 anos de evangelho e ainda tem mágoas de Deus de uma fase obscura, sem respostas. A resposta está aí. O Senhor me falou, quando eu aprendi a ouvir a voz dele, a primeira coisa que eu falei com ele foi sobre essa fase. Ele me disse: o meu povo não pode duvidar do meu amor, porque eu dei a vida por eles. Uma coisa é pagar todo o dinheiro que você tem no bolso por alguém, já é muito. Imagina dar a própria vida. Então o meu povo não pode duvidar do meu amor por eles. Eu dei a minha vida. E quando eles sofrem essa cobrança, eu tenho que deixar, mas eu choro junto. E aonde ele mais chora, é se você como flor começar a murchar. Eu já vi essa cena muitas vezes em igreja. Vai te sustentar. Tanto é que vocês estão aqui. Eu desviei 2 vezes, ele foi me buscar 2 vezes. Então, querendo ou não, foi sustentado de alguma forma. Entra a segunda fase. Agora que você passou por essas cobranças, e a minha Bíblia diz que tudo se fez novo. Se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Se fez novo, gradativo. Processo não é instantâneo, não é balinha mágica. É um processo. Se fez, é algo vivido. Tá, se fez novo. A ampola acabou. Agora Deus vai interferir. Deus te chama.
E quando Ele te chama, a primeira coisa que Ele faz com você, agora você vai entender uma fase que a maioria aqui nós estamos vivendo, eu me incluo nessa. Ele te esconde. Quando Ele te chama, Ele esconde você. Moisés, você matou o egípcio, arriscou tua vida por amor à obra. Teve que escondê-lo. Aceitei o teu... Sabe quando a gente se candidata para uma vaga? Quando você chega lá, bate na porta da empresa. Olha, eu vim me alistar, eu acho que eu sirvo. Moisés, você fez isso, você bateu na porta. Aceitei. Some com ele, esconde ele. 40 anos. O maior prêmio colocado pela boca é pela cabeça de um homem. E esse posto por Faraó, relatos que temos no Oriente Médio, pela cabeça de Moisés. E não acha. Por que não acha? Você vai falar para os árabes com o prêmio daquele porte não acharam um cara. Eles só não acharam porque os anjos estavam escondendo lá. Deus te esconde. Muitos de vocês já me ouviram falar quando um dia Deus me falou: guarda no cofre a unção que te dei de grudar gente na parede, encher ginásios, guarda tudo isso aí. Abre uma igreja e você não sai. Vocês viram que eu não saía. Bom, até hoje eu não saio, só estou pregando um pouco numa igreja aí, que eu sou tio, mais nada. Mas por que se esconde? Por causa da face. Deus se esconde. Saulo era um maldito, ele se converteu. Ananias abre os olhos dele, mas ele é um desgraçado, tá? Eu vou fazer algo. Deus some com Saulo na Arábia Saudita, 10 mais 3, 10 quase 4, quase 14 anos, some com ele. Paulo enjoa, porque acha que já aprendeu muito, e ele vai, na tentativa ele confunde os caras, tem que voltar para o esconderijo, mais 3 anos e pouco, quase 14 anos ao total. Depois que ele te esconde, ele te projeta de vez. Mas vamos lá, os discípulos têm chamado. Eu chamei vocês. O Senhor morre. O Espírito Santo não desceu sobre eles. Foram escondidos por Deus. Eles estavam no cenáculo. Que judeu, com aquele prêmio pela cabeça deles, não acharia eles. E por que não acharam? Eles estão em Jerusalém, no cenáculo, em plena praça, onde todos os religiosos se reúnem para ir para o culto. Eles estavam ali, tanto é que quando as línguas vieram, estava todo mundo já na praça. E por que não achou? Porque os anjos estavam escondendo em Atos 1, Atos 2. E eles estavam escondidos dos judeus. Consegui convencer você agora. Teu Senhor Jesus, quando nasceu, no mesmo dia, vão matá-lo, esconde ele no Egito. Ficou 3 anos lá. Não basta. Pode voltar, porque ele precisa ser judeu, não árabe. Devolve. E escondido de novo. Como os demônios são cambada de imbecis, ficaram procurando 30 anos no Egito. Ele estava vivendo em Nazaré. Quem dá glória a Deus bem forte aqui, escondido pelos anjos, não vai achar ele. Estou falando que não vai. Aí ele aparece, ué, é judeu? Fala judeu, mas não estava no Egito, não. Não, estava o tempo todo aqui. Foi escondido para depois ser projetado. Quando Deus te chama, Ele te esconde. Para daqui a uma fase, agora vem. Vou te projetar. Moisés terminou o esconderijo, pode ir lá, arrebenta tudo, não deixa nada no lugar. Aplaude a Deus, aplaude. Não deixa nada no lugar. Vai lá, faz o que tem a fazer. Deus escondeu José, escondido. Ninguém sabe onde está, mas está aqui, não está, ninguém sabe. As ampolas da cobrança terminaram e Deus dizendo, acabou o esconderijo, projeta ele. Todo o Egito na mão dele. Davi passou pelas 3 fases. Eu quero Deus. Matou o gigante. Teve que fugir. Satanás falou, tem essa ampola aqui que vou usar contra você aí. Pecado do seu pai Jessé, um monte de coisa aí. Está tudo aqui. E Davi pagou um preço. Chegou a segunda fase, esconderijo, porque o rei colocou prêmio pela cabeça dele. Ninguém mais podia achá-lo. Chegou uma hora, o Israel não o achava, porque ele estava morando lá nos filisteus.
escondido por Deus. E quando termina o esconderijo, Deus fala: vai lá, pega o trono de Israel e me arrebente o Oriente Médio inteiro, põe ele debaixo dos teus pés. Quem aplaude a Deus aqui? O que Deus está esperando de você na fase que Ele te esconde? Que você não brinque demais de videogame, que não assista todas as novelas imperdíveis. Deu para entender? E que não use o tempo do esconderijo para falar do pastor Moá, esse que vos fala, essa obra perfeita da mamãe natureza, conseguiu achar defeito contra a igreja. Esconderijo para você ler mais Bíblia. Todos esses no esconderijo foram preparados. Diz que os discípulos escondidos judeus oravam com as mulheres. Está lá em Atos 1,14, oravam com as mulheres. Saulo diz que na Arábia Saudita, ele estudou em vários idiomas o que se falava um pouco sobre Cristo e tudo que se falava do Velho Testamento. Quando ele chegou afiadíssimo. Deus, quando Ele leva você ao esconderijo, Ele está esperando que você vai ler mais Bíblia, vai ouvir mais louvor, não axé pauleira, louvor. Você vai orar, você vai buscar, você vai refletir, você vai pensar, porque pensar é um modo de cura. Um dia vamos falar sobre isso. O que você pensa é o que domina a tua mente ao redor. Pensa demais no problema, já sai desesperado, desesperada. Você vai no esconderijo pensar no irmão que testemunhou, na outra que foi arrebatada ao céu, no outro que fala do inferno, você diz: eu não vou lá, porque você pensou. Isso é no esconderijo, queridos. No esconderijo a gente não faz só, você entendeu? Só lá, não. A gente faz coisas muito importantes. A gente ouve uma palavra que impactou a gente mais de uma vez. Isso é o esconderijo. Entendemos essa? Quem dá glória a Deus? Está claro. Última parte. Quando Ele te projeta e te pede para orar e ter comunhão com Ele, Ele quer escrever uma história com você, a dois. Você e Ele. Em João 15, 13 a 15, põe lá. Ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos amigos. João 15, 13 a 15. O que o Senhor falou para os discípulos? Quando Ele falou isso, Ele estava preparando eles para a nova fase. A fase em que eles vão estar soltos, com poder nas costas. E o que decidir fazer, eles vão fazer. Aí Ele diz isso para eles. João 15, 13. Vamos lá, não deu? Eu vou ler aqui. Não que eu esteja com pressa, estou pior. Já apareceu? Vamos lá, 15, 13. 13 também está lindo, olha. Estão limpos, não tem mais capeta no corpo. 13. Ninguém tem maior amor do que este, que de alguém dar a própria vida em prol de... O que ele diz aqui? Amigos. Amigo só anda com amigo, amiga com amiga por voluntariedade. Resolvi andar com você. E você resolveu andar comigo. 14. Vós sois meus, o quê? 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não faz seu senhor, não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Com servo você escreve nenhuma história, a história é só tua. Se eu tenho um escravo, a história não é dele. Eu só fiz o que mandei mesmo. E aí dele se não fizer. História se constrói com amigos. Um dia, Casa Firme não existia ainda, o Senhor me falou assim: por que a maioria do meu povo não ora a mim? Para que escrevamos uma história juntos. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Eu estudei, deu essa palavra que estou pregando ela hoje para você. Por que eles não me pedem para escrever uma história comigo? Deus chega para Gideão: Gideão, você vai trabalhar para mim. Começa a desenrolar uma história a dois. Deus permite que alguém comece a escrever essa história. E Gideão fala: mas Deus, olha, se tiver molhado aqui, mas se pano seco. Aí Deus vai lá, molha todo o chão, mas aqui está seco. Olha que lindo. Uma hora, Gideão está muito fraco, psicologicamente, não tem dinheiro para comida e espiritualmente.
na fé. Agora é a vez de Deus. Olha, você está preocupado? Eu já providenciei na noite anterior, sabendo que você está assim. Eu dei um sonho lá para os caras, que eu sei que ficam na beirada. Olha a logística de Deus. Ficam na beirada do exército. Vai lá para você ouvir o que estão falando de você. Você vai ver o fôlego que eu te dei. Você vai ver que eu já te dei tudo. Uma história a dois. Quem dá glória a Deus aqui? Agora Deus fala aí, ô Gideão, muita gente. Você não vai ter nem como dar comida para 32 mil. 31.600 deles são ingratos. Olha, faz uma limpeza aí. Ficou com 300, 400, 500, tá bom. Olha uma história a dois. Olha que lindo. Mas aí Deus antes chega e diz, Gideão, eu estou contigo. Original, nós vamos andar de mãos dadas. Você vai destruir uns midianitas como a um só homem. Deus chega para Jonas, uma história começa a ser escrita. Jonas, vai ali para mim, é importante, muito importante. Uma vez falei para vocês da logística. Hein? Babilônia aqui, Iraque. Aqui que era o grande problema, que Assueros. Esses que eram como animais, que não tinham alma humana. Os caras matavam, eram cruéis. Babilônia alugava eles. E aqui era Nínive, cidade pequena, mas todo o comércio daqui tem que passar por ela, ultramilionária. Com seu dinheiro mobiliza o que quer. E aqui começaram os costumes depravados, que através dela que está alocada no mundo, passava para o mundo. Então todo mundo odiava essa cidade, porque também lá em Israel, ela tinha feito muito estrago. E Deus chega, Jonas, vai lá para mim. Olha, vou acabar com eles, espere para se converterem. E aí lá vai um Jonas, eu vou para o lugar errado. E na minha Bíblia diz, para fugir do Senhor. Olha que lindo, história a dois. E aí daqui a pouco Deus fez isso comigo. Mandou, a Bíblia diz, Deus mandou vento contra o navio. Olha uma história a dois. Aí Jonas, morro mas não vou. Me jogue aí. Deus fala, não morre, estou te falando, você vai. História a dois. Um peixe com estômago grande, põe ele aí para dentro, sufoca ele lá. Um dia, uma noite, não vou. Outro dia, outra noite, não vou. Estou falando que não vou, eu sou homem de palavra. Vai ficar aí. Olha, eu vou. Vomita, a Bíblia diz que o peixe vomitou na praia. Se livrou, indigestão. Finalmente posso comer e viver em paz. Fica aí. Aí Jonas, como que diz? Eu vi, mas não falei que ia pregar certo. Ele chega para os caras, pode ler lá. Ele não fala, vocês precisam se converter. Sacerdotes da lei têm que vir aqui. Não, ele só fala, em 40 dias vocês vão estar tudo no inferno. Deus vai acabar com essa... E fugiu. Olha que pregação meia boca. E Deus mesmo assim trabalhou com aquilo e salvou a cidade. Olha que lindo. Agora o Jonas está com raiva de Deus. Aí Deus, a Bíblia diz, faz uma aboboreira, com aquela folhagem bem úmida, com o sol, melhorou, agora tira. Ai, estou morrendo, mas e aí? Olha, eu quero morrer. E Deus, é razoável essa tua ira? Queridos, história escrita a dois, Deus com você. Davi, história a dois. Uma história a dois. Aí Deus dá visão para ele, Salmo 18, Salmo 89. Aí ele vê que ele vai dominar o mar mesmo. Aí daqui a pouco o Davi está indo, começa a fazer coisas que não são de se fazer. Olhar para a arca apostola sacerdotal, ele não é da tribo. Mas e daí? Isso entre eu e Davi, ninguém tem nada a ver com isso. Davi sacrifica e ele não é nenhum. Não quero saber, ele pode, você não. Olha que lindo, história a dois. De repente Davi está magoado, quer ferir Israel porque fizeram miséria com ele. Deus intercepta, não, ele já vai ter, queridos, história a dois. Deus quer fazer uma história linda com você. Deus quer te levantar com uma história escrita só entre você e Ele. Quando Ele te chama para orar, Ele não está querendo roubar teu tempo livre. Aprenda isso. Comece a pôr na tua mente, ai, está chegando a hora da oração, não vejo a hora, é o momento mais lindo da minha vida. Comece a se auto-precondicionar para isso. Para quando você entrar para orar, põe um louvor que você goste, um instrumento musical de Deus, não um instrumento musical de Beethoven, de Deus. E você vai e ora. Deus chama Abraão.
uma história vai desenrolar a dois. Abraão, estou te dando tudo isso aqui, vou te dar o filho que você quer. Que lindo. Abraão agora ele confia em Deus e vai com 300 e poucos homens aí que nem estrutura militar tem e domina 4 reis. Aí Deus manda Melquisedeque que vem de Salém. Salmo 76 fala que Salém é do céu. Melquisedeque fala em Hebreus 7, é do céu. Ele desce na terra e diz: Abraão, o Deus que você anda agora é diferente da cambada que tem lá no Iraque e na Babilônia. Esse é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele que te ajudou, viu? E vamos fazer uma ceia aqui. Olha que lindo. Uma hora Abraão começa a duvidar de Deus. Ele cansou das promessas. Demorou. Não estou vendo nada. Com Sara no ouvido. Você já está jovem de novo. Eu não. Entendi o recado. Pega a escrava. Aí ele faz lá a porcaria. Lá, aquela coisa que até os árabes já aboliram esse hábito há muito tempo. Nojento, repugnante. Que pega a escrava, faz filho. Você vê Deus magoado com ele. Entristecido. O último versículo de Gênesis 16, primeiro versículo de Gênesis 7, quase 14 anos. Deus não fala com Abraão e volta e diz: anda comigo e nunca mais me desrespeite. Eu, quando eu prometo, faço. Outra história, Deus pega corpo humano e passa ali, mas ele sabe que no deserto Abraão está sentado aqui. Aí ele passa ali, olha que lindo. História A2. Aí Abraão diz: olha, vem comer aqui. Vou. Mas vai comer comida humana? Vou. Olha, faz cabrito. É 1-2 horas a cerimônia. A gente faz, corta, traz, come. Que mais? Agora Deus faz de conta que está indo. Abraão gruda. Aí Deus fala: ocultaria eu ao meu amigo Abraão o que eu vou fazer de grande? História A2. Abraão descobre que Deus vai destruir Sodoma, Gomorra e Zoar, que é a mesma, é o tríplice. É que o cachaceiro de Ló ficou em Zoar, aí só queimou as duas. E aí ele percebe, ele quer salvar o sobrinho dele, que já era um desviado. E ele fala: mas se tiver 50 justos. E Deus: não, tudo bem, se você está pedindo, então tá. Não, mas 40, 30, 20, 10, 1,5. Porque mesmo que falasse 1, também não ia achar, porque Ló já era endemoniado. Mas olha que linda essa interação. Deus sabe tudo. Ele está interagindo, uma história está sendo escrita. Olha um Deus que vem, senta, visita e fala assim. Ele sabe que Sara está atrás da porta. Onde está Sara, hein? Porque daqui a 1 ano ela vai estar com o filho no colo. É Deus fazendo uma história humana. Aí ela ri. Aí ele fala: por que ela riu? Por acaso Deus não tem poder? Aí ela fala: não ri, Abraão, você riu. Olha que lindo. Olha a história escrita a 2. Quem vai aplaudir a Deus aqui? História escrita a 2. Jacó tem tudo que um homem quer. Ele era forte, era bonito, era um dos homens mais ricos do Oriente Médio, falando em unitário. Era ele, porque o pai herdou de Abraão. Metade do patrimônio é dele, mas ele vê a bênção de Deus e diz: se eu não tiver essa bênção de Deus, o resto que eu tenho, não tenho nada. Deus se afeiçoa dele. Aí você tem lá em Gênesis 28, ele está dormindo, ele nem sabe, Deus não avisou. Aí aparece uma visão, escada, que vai até o céu. Anjos sobem, descem e o Senhor do lado da escada olhando para ele. Olha que lindo. Precisava desse jeito? Precisava. Porque Deus não trabalha com robôs nem com escravos. Deus quer escrever uma história voluntária com você. Voluntária. E aí ele fala: eu sou Deus. Ah, mas então eu vou te dar o dízimo. Não vou responder, pode ir. Agora ele está na escravidão. Jacó, eu vou passar o rebanho para você. Põe umas varas lá meio diferentes, que a gente vai fazer um negócio lá. Olha que lindo. E outras coisas. Jacó, teu nome não é mais Jacó, tá? Israel. Olha que lindo. História escrita a 2. Uma vez, eu estava assim, entristecido. Porque eu falei: Senhor, por que toda a minha trajetória, eu não tive pastor, não tive discipulador, não tive profeta, não tive nada. Foi no grito, no berro. E eu lá, com pendurado, pegando aquele ar gelado no meu quarto, onde eu oro. E ele me fala de fora: sempre fomos só nós dois. Não vai aplaudir, não? Sempre fomos só nós dois. Uma vez eu estava com muita raiva dele. E eu falei: eu queria que o Senhor trocasse um dia de lugar. Entrasse nesse corpo aqui e eu já teria resolvido. Aí ele me fala assim:
muitos queriam ter comigo a comunhão que você já tem. Ele me quebrou as pernas. Eu vi aquilo, falei, está certo. Então não vou ser mais o seu Deus, vou continuar aqui e tudo vai. Nós como é que estamos agora? Escondidos. Casa Firme está escondida. Tem tanto potencial na Casa Firme. Temos 4 Casa Firminhas. Euzinho, você Euzinha, nós, Euzinhos. Por que estamos escondidos? Nós estamos iguais aos discípulos. Fica quieto. Há quanto tempo? 10 aninhos só. Eu cheguei a 10 anos, meu Deus, estamos escondidos. Para a gente não ter moleza, o tempo não é de acontecer muita coisa. Então aí, fica aí. Porque na hora que sairmos desse cofre de Deus, Ele vai nos pôr na vitrine lá na montanha. Vai dizer o que Ele falou para Moisés, vai lá e arrebente tudo, não deixe nada no lugar. Vai fazer o que fez com os discípulos, me mude o mundo. Na Bíblia tem muitos reis que chegavam e diz assim, por exemplo, vou te dar endereços bíblicos. 2 Reis 13, lá no meio, 11 em diante, fala assim. Jeoás começou a reinar, 3 versículos depois. Ele morreu, já era. Ué, mas não vai dizer nada não, porque não escreveu história com Deus. Outro exemplo, para quem gosta de averiguar, tem vários. 2 Reis 15, fala de um Zacarias. Ele reinou, 3 versículos depois, rodou. Ué, mas não tem. Esses reis não escreveram história com Deus. Contrário deles, Atos dos Apóstolos. Deus começou a escrever história com cada um deles. Até com tal de Estevão, até com tal de Filipe. E há um que ele fala, vou te arrebatar. Aí você lá prega para esse aí, tá? Corre atrás da calma. História com todos os apóstolos. Quando fala em Atos, no original, história narrada. É como se fosse o noticiário que temos hoje na televisão. E por que todos os livros na Bíblia, do Novo Testamento, terminam com selo? Que a paz seja convosco, amém, coisa do gênero. E você está lendo Atos dos Apóstolos, último capítulo, pegando o Evangelho sem impedimento algum, e não tem mais nada. Não está selado não. O capítulo 1.002.000 é o teu. Uma história está sendo escrita com você. Uma vez, eu estava no monte, recente isso, na origem da igreja Alphaville, 12, 13 anos atrás aí. Estava no monte aqui perto com vocês, alguns de vocês. E eu falei assim para o Senhor, puxa, Deus, o Senhor me saturou de tanta experiência contigo. Se eu parar para contar, 24 horas não vai ser o suficiente. Ele me falou assim, nós já escrevemos uma história juntos. Ele me lembrou daquele dia. Me lembrou daquela oração que ele pediu. Que nós já tínhamos escrito uma história. Tanta coisa para te contar. Eu e ele já escrevemos uma história. Você vai escrever uma linda história com Deus. E o Senhor Jesus também não é diferente. Uma história Deus escreveu com ele. Quando ele fala, eu só faço o que vejo o meu pai fazer. Aqui ele está falando de uma história sendo replicada. É uma história foi escrita. Um Senhor Jesus poderia chegar para Lázaro e dizer, cadê ele? Cadê aí dentro? Ô pedra, pule para lá. Lázaro, vem rápido. Ele não faz isso. Pai, o Senhor sempre me ouve. Uma história sendo escrita a dois. E aí Lázaro levanta. Ele pode olhar para os pães e falar, aqui me dá trabalho. Põe ela na mão logo, vai rasgando e dando aí que vai dar para todo mundo. Não. Vem cá, Pai, o Senhor pode, dando graças. E o inverso, ele vai ser batizado, Pai, este é meu filho, hoje te gerei. E lá no monte Atos, Mateus 17, o pai vem, meu filho amado, a ele ouvi. Uma história a dois. O Senhor ora em João 20 para que os discípulos escutem. 17, olha, o Senhor me ajude, daqui a pouco o pai. Ele fala, Pai, me glorifica com que eu já te glorifiquei. E te glorificarei mais ainda. História a dois. Tem uma linda história para ser escrita com você. Paulo, separa ele que eu tenho uma obra linda para ele.
Aí o outro diz, mas ele é um maldito. Não, é que ele vai sofrer por ele ter mexido com minha igreja, vou arrebentar ele. Aí chega uma hora, Paulo começa a se mover no sobrenatural. Oh Deus, olha, eu estou apanhando aí, um demônio me perturba. Olha, minha graça, o que é graça? Salvação. Minha salvação te basta, você era para estar no inferno. Minha igreja inteira pediu. Olha, controlarei todo mundo. É verdade, eu vou ficar quieto. Olha que lindo. Quem vai dar glória a Deus bem forte aqui? História a dois, para finalizar, o personagem mais lindo que eu destaco. Pedro, está ali. Me empresta teu barco? Empresto. Ele podia simplesmente terminar de pregar, descer do barco, olhar. Os peixes pulam até entupir aquilo. Quem vier ver, entope os barcos deles, acabou. Não. Pedro, olha, vai ali. Por que ali? E se fosse ali, não ia ter peixe não? Não, é ali. Olha que lindo. Ali. Aí os peixes. Está maravilhado. Mas me segue, deixa isso para o seu pai. Me segue. Uma história começando a ser escrita a dois. Pedro está no barco, tufão, ele não só engole para baixo. Ele bate, ele joga a pessoa para metros longe. Isso é o tufão. É o que eles estão enfrentando na água, no mar. Mas Pedro, estão pensando que vão morrer. Vem um vulto, o que eles pensam? Nós vamos morrer. E vem um demônio, então nós vamos para o inferno. É grave. Se desesperam. O Senhor, no meio daquele barulho infernal do tufão, sou eu. Não dá para ouvir, mas eu acho que é ele. Aí é Pedro. Se é o Senhor, também eu vou andar nesse tufão, ele não vai me jogar lá e me engolir, e não sei o quê. Pode vir. História 2. Agora Pedro afunda. Vem cá, Pedro. Vamos lá. E anda tudo junto. Olha que lindo. Quem vai dar glória a Deus bem forte? Quem dizem os homens que eu sou? É profeta Elias, Pedro. É o Filho de Deus. Queridos, quem falou isso foram os árabes e foi Natanael, muito antes de Pedro. Pode ler lá, João 1, Natanael. Os árabes, quando foram falar, ele é Deus mesmo, é o Filho de Deus, viemos adorá-lo, a informação é essa. Pedro, você falou? Foi meu pai. Olha que lindo. História sendo escrita a dois. Mateus 16, eu tenho que morrer na cruz. Pedro puxando a parte, porque Pedro é discreto. Ele achou que ninguém estava ouvindo. Todos ouviam e escreveram para a gente a história. Aí ele pega e começa a brigar com o Senhor dele. Diz que começou a repreendê-lo. O Senhor fica falando desse jeito, não vai acontecer. História escrita a dois. Aí Pedro, você está com o diabo no corpo. É Satanás que falou. Outra, Pedro, o diabo quer peneirar você. Ele está de olho em todos, mas é você o foco. Olha, quando eu morrer naquela cruz, você me segura teus irmãos, anima eles. Aconteceu ao contrário. O Senhor morre, quem ficou pior foi Pedro. Foi lá, renunciou, negou, palavrão, não conheceu ele mesmo. E quando o Senhor volta dos mortos, que mais tem que ser resgatado é Pedro. Mas o Senhor está escrevendo uma história a dois. E ele repete o quadro de Pedro, lance a rede para cá. E Pedro, mesma coisa que aconteceu lá em Lucas 5, agora João 20, joga ali, muitos peixes. Ele, olha que lindo, precisava. Podia chegar, Pedro, vem aqui, vem, seu meia boca, vem aqui. Não, vieram os peixes, ninguém falava, mas é ele. Pedro, você me ama. Quer dizer, em vez de Pedro resgatar os 10, ele está pior que os 10 e Deus veio resgatar ele. Eu acho lindo isso. Trabalhe para mim, Pedro. Você vai me servir. Prometido está. Uma história a dois. O Senhor dele está ali com Elias, com Moisés. E Pedro diz, vamos construir cabanas para vocês ficarem por aqui à vontade. Pedro, muitas coisas aconteceram com Pedro. E uma história escrita a dois. O que vai acontecer a partir de hoje? Vocês vão inaugurar uma história com Deus para ser escrita a dois. Mas pastor, eu sou marido, eu sou esposa, não vou nem orar com meu marido e minha esposa. Você ora rapidinho, manda o capeta lá para o inferno, o saci tereré para não sei aonde, para a gaiola. Mas vai agora, você ora no lado, ela vai no outro.
Está difícil assim? Eu, com tua pastora, como é que eu oro? Olhando os olhinhos dela, uma vela acesa entre nós dois. Vamos lá, mulher, manda brasa, manda os demônios para o inferno e tal. Dou amém sobre tudo, terminou, amém. Agora eu vou orar. Mas não oramos, agora eu vou orar. Vou lá. E ela vai orar. História entre você e ele. Dá para dar glória a Deus bem forte? Vocês, a partir de hoje, vão invocar na sua vida esse Deus que vai ser o seu melhor amigo. E vocês vão dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero construir uma história entre nós dois. Quem quer isso, levante a mão. Aí em casa levantou a mão, apague as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão se de alguma forma tenho sido negligente. Peço perdão se de alguma forma neguei o Senhor, neguei a nossa comunhão, se tenho dado mais valor a outras coisas do que a minha vida de oração. Peço perdão se decepcionei o Senhor, se caí na incredulidade, se achei que o Senhor não é suficiente para mim. Hoje eu nego tudo isto e me aproximo de Ti. Por favor, Senhor, escreva comigo uma história entre nós dois. Amado Espírito Santo, o Senhor me conhece mais do que todos. Sabe das minhas fragilidades. Sabe que eu não sou constante. Sabe do que eu tenho mais medos. Eu me entrego nas tuas mãos, para que o Senhor me mantenha de pé e escreva esta história comigo. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por tudo que já fez por mim. Obrigado por me enxergar com olhos tão nobres, tão ricos para com a minha vida. Obrigado por não olhar os meus defeitos e me aceitar como eu sou. Eu me entrego nas tuas mãos. Diga isso para Ele com toda a fé do mundo. Digo: confio cegamente no Senhor. Minha vida inteira nas tuas mãos. E já sei que estou segura. Põe a mão na tua mente e diga: eu expulso dos meus pensamentos qualquer aversão à vida de oração, qualquer bloqueio contra Deus, qualquer mágoa de Deus de dias passados. Eu expulso da minha mente qualquer rebeldia. Põe a mão no coração, diga comigo: eu recebo no meu coração esta semente desta palavra de hoje. Recebo no meu coração o maior convite da minha vida. Eu e Deus, de mãos dadas, até o fim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco a vida de todos que nos veem, que estão aqui na igreja, os que ouvem o áudio posteriormente. Eu confio a vida deles nas tuas santas e divinas mãos, porque a mim, principal dos falhos, pecadores, defeituosos, achei lugar para escrever uma história. Muito mais será com eles. Eu imploro o Senhor, por favor, amado Espírito Santo, abraça eles, empurra eles, impulsiona eles cada vez mais a uma vida intensa de oração. Carrega eles no teu colo santíssimo, Espírito querido. Dê para eles experiências tão sobrenaturais, tão humanas, tão sentimentais contigo, que se apeguem ao Senhor, enlouquecidos pelo Senhor, que não consigam ficar mais um dia longe.
Abraça eles, Espírito amado. Por favor, eu imploro ao Senhor. Assim como o Senhor fala comigo, fala muito mais com eles. Fala com eles. Dialoga com eles. Dê a eles esta comunhão. Dê a eles esses anjos que um dia, várias vezes já vi, mas um dia destacou-se. Quando um deles me olhou com aquele olhar, como quem diz: eu e ele, eu e ela, a partir de hoje começaram nossas aventuras. Põe a eles, Senhor, põe na vida deles agora, ó, esses amados santos anjos, que vieram se posicionar do lado deles, para que comecem a escrever uma história com Deus. Por favor, Espírito querido, muda tudo na vida deles. Levanta eles, dê vida, torna eles tão sábios, tão sábias, que o mundo não consegue mais convencer eles. É nas tuas mãos que entrego o Espírito querido, em nome de Jesus, amém. Vou te dar 2 minutos para você orar. Essa palavra que acabou de ouvir, confirma ela em oração. Tenha um particular com ele. Vou me calar, vou te dar esse tempo só entre você e ele. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Cedo buscarei teu rosto, até encontrar-me em tua presença. Desejo contemplar tua glória e render-me totalmente aos teus pés. Escuta minha oração, te imploro. Hoje meu coração te anela. Minha alma está sedenta e clama por um encontro face a face com meu Rei. E jamais me afastarei. Com tuas asas tu me rodearás. Abraço a tua presença e não a soltarei até eu ver tua bênção, meu Deus. Abraço a tua presença e não a soltarei até eu ver tua bênção, meu Deus. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua Uma nova casa. história Deus tem pra mim.